E aí, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal e eu espero muito, do fundo do meu coração, que Deus possa falar com você através dessa breve reflexão. Hoje nós estaremos falando sobre o que não te contaram sobre os Salmos 91. E é muito louco que quando a gente fala sobre o Salmo 91, ele nos traz tanta coisa boa. Tanta coisa boa, eu pontuei aqui enquanto eu estava refletindo e meditando sobre tudo aquilo que Deus pode fazer através do Salmo 91. Eu vou ler para você. Habitação, confiança, proteção, livramento, segurança, cobertura, refúgio, fortaleza, autoridade, guarda angelical, resposta divina, honra, vida longa e salvação. Isso são promessas que quando nós lemos o Salmo 91, o Senhor ele promete para nós. Mas aqui está o pulo do gato, se assim eu posso dizer. O que não te falaram sobre o Salmo 91 é o segredo para você acessar todas essas bênçãos, todas essas promessas, todas essas recompensas em Deus. Eu tenho certeza que é isso que Ele tem preparado para você. Vamos lá na leitura para que nós possamos entender um pouquinho mais? O capítulo começa assim. Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vou ler de novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aqui está o segredo. Muito simples, mas que muitas pessoas, elas leem e acaba passando despercebida. O versículo fala, aquele que habita. A habitação tem a ver com o quê? Intimidade. Lugar que a gente volta todos os dias. Lugar de descanso, lugar de calmaria, lugar de paz. Mas é principalmente o lugar que geralmente no final do dia as pessoas vão. E é isso que Deus ele espera de nós, para que nós possamos acessar as recompensas, os benefícios, as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Mas Gui, quais são as bênçãos? Tudo isso que nós já falamos aqui, eu vou ler de novo, ó. Proteção, livramento, cobertura, refúgio, fortaleza, autoridade, guarda angelical, respostas de Deus, presença na angústia, porque os dias ruins eles virão, né? O próprio Jesus, quando estava entre nós, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo. E que ele estava querendo dizer, eu venci o mundo, vocês vão vencer também, se vocês permanecerem em mim. Honra, vida longa, salvação. Olha o que o último versículo do capítulo diz. Vou saciá-lo com longevidade, vida longa, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha, deu para ouvir o passarinho, né? E lhe mostrarei a minha salvação. A resposta ela é muito simples. O segredo, que não é um segredo, mas que muitas vezes as pessoas elas acabam negligenciando. Nós devemos todos os dias buscar a Deus. Porque, cara, é fato, todo mundo que crê em Deus, ainda que você que está vendo esse vídeo, ou ainda que as pessoas não tenham uma religião, ou não tenham uma crença, mas, em geral, a maioria das pessoas acredita que existe um Deus. Mas esse Deus, ele também tem para nós, a humanidade, um padrão. Gui, qual que é o padrão de Deus para alcançar a salvação? A perfeição. Nossa, então você está querendo dizer que, biblicamente falando, o padrão para se alcançar a salvação é a perfeição? Sim, esse é o padrão de Deus. Porém, Jesus, ele veio até a terra, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós, ele morreu por toda a humanidade, para que nós pudéssemos acessar, ganhar a salvação através do sacrifício dele. Ou seja, isso se chama graça.
Graça significa favor imerecido. E quando nós buscamos ao Senhor todos os dias, porque o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer de nós, é intimidade, é relacionamento. É todos os dias nós procurarmos viver em obediência a quê? A quem? A palavra de Deus, ao padrão que foi deixado para nós através da palavra de Deus. Ao modelo de Jesus. Mas como que eu conheço o modelo de Jesus? Estudando a palavra, estudando os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João conta a história, a vida de Jesus. Então, para que nós possamos acessar aquilo que Deus tem para nós, todas essas recompensas, nós precisamos habitar. Esse é o segredo. E cara, quanta gente quando está precisando de alguma coisa, busca a Deus, mas quando recebe vai embora. E mesmo assim ainda Deus faz, porque Ele nos ama. Deus ele tem preparado para você, para nós, o melhor. E é muito interessante, eu não podia finalizar essa palavra sem falar isso. Tem um versículo na Bíblia que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas têm pregado por aí, olha, se você aceitar Jesus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Essas são as coisas que Deus tem preparado para você. Vamos lá. Esse versículo, ele está falando sobre a eternidade. Porque, queridos, por mais que você esteja buscando algo urgente de Deus hoje, e em nome de Jesus, se você chegou até aqui, você está precisando de algo da parte de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida que vai acontecer. Se você está precisando de uma cura, de uma porta aberta, de um milagre, de uma restauração, Deus ele tem isso preparado para você. Se você buscar nele. Mas a maior promessa, a maior recompensa que Deus ele quer nos dar é a salvação das nossas almas. Porque todos nós somos seres eternos. Acreditando você ou não, o inferno é real. Acreditando você ou não, todos nós somos seres eternos. Todos nós um dia vamos passar a nossa eternidade em algum lugar. Ou seja, qual é o lugar que você quer passar? Essa promessa, esse versículo que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceram ao coração do homem, essas são coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tem a ver com a salvação eterna. Todos os dias, quando você dobrar o seu joelho, busque a salvação. Busque pelo perdão dos nossos pecados, porque só Ele pode nos perdoar. Habitar no refúgio é todos os dias estar aos pés do Senhor, vivendo uma vida secreta. Habitação tem a ver com intimidade. O quanto você tem buscado a Deus no seu lugar secreto, na sua casa, no seu quarto, com os seus joelhos dobrados. Talvez você vai na presença de Deus, você não sabe o que falar, não tem problema. Chore, se derrame na presença dele, porque Deus ele quer fazer. A bênção de Deus já está pronta para descer sobre você. Da mesma forma que Satanás só está esperando uma brecha para destruir a sua vida, porque como João 10:10 diz, que o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E se você não tem vivido uma vida em abundância, talvez é porque você tem habitado longe da presença de Deus. Deus ele tem uma história linda para fazer através da sua vida e na sua vida. Por isso escolha viver aquilo que Deus tem preparado para você. Escolha estar aos pés de Jesus todos os dias. E eu tenho certeza que você viverá o melhor dele. Mas detalhe, às vezes isso é um processo. Às vezes você vai ter que começar a plantar agora para que você acesse
o extraordinário de Deus no tempo certo. Hoje talvez você tenha colhido frutos maus, porque até agora você tem plantado isso. O segredo é plantar coisas boas. E eu creio que em nome de Jesus você viverá o extraordinário de Deus. E se nunca te contaram, se você nunca ouviu algo relacionado, uma pregação assim sobre o Salmo 91, compartilha aqui embaixo, comenta aqui embaixo como foi para você ouvir essa mensagem, manda para um amigo, que Deus abençoe você e até a próxima.